Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, diretamente dos estúdios Zoom, turmas de primeira série, novo ensino médio. Professora Érica Ramos para vocês. Tudo bom, Gabriel André? Quem que está com a gente hoje, Flavildo? A gente dá um alô para o pessoal que está na sala de aula. Canavieira, Eliseu Martins, Elesbom, Velo meu Elesbomzinho. Beijo no coração. Miguel Leão, Novo Santo Antônio. Esse aí, esse Gurgué, qual é essa cidade, gente? São Gonçalo do Piauí, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Estavam tendo uma aula maravilhosa de física com o titio Caio Breno, né? Então, o que tu disse, Gabriel André, que hoje vai mais cedo? Relaxa, cara, a sua presença aqui, mesmo que por 5 minutos, já alegra a gente, tá bom? Cara, muito feliz com a sua presença. Bom dia, meus amores. Olha, gente, a aula de hoje é um conteúdo que a gente deveria ter ministrado numa aula que teve o feriado, né? O feriado no estado. Então, a gente acabou deixando essa aula para ser ministrada agora, tá? A gente vai falar sobre mineração. Então, vocês vão ver uma relação com geografia, até mesmo com história, muito forte, porque a mineração ela tem a sua importância no Brasil colonial e no desenvolvimento, na verdade, dos países. Eu não estou falando só do Brasil. Então, a partir do momento que foi descoberto a mineração, a utilização de minérios, como extraí-los, como beneficiar esses minérios, né? Como utilizar esses produtos, formando subprodutos daquele minério específico, daquele mineral, daquela rocha. Então, o desenvolvimento de tudo isso passa um processo gigantesco e isso influencia na sociedade, no desenvolvimento de um país, tá bom? Ó, oi, Uruçuí, meus amores, Uruçuí, do coração da tia também, junto com a Elesbom, são as turmas que mais são presentes aqui comigo, né? Não me abandonam nunca. Então, pessoal, essa conversa que a gente vai ter hoje, essa aula de hoje, ela é muito interessante porque, além de comentar o contexto histórico da mineração no Brasil, eu vou falar, na verdade, um pouco sobre como isso surgiu no mundo, desde que a gente foi descobrindo algumas coisas dos homens de Neandertal, né? A gente vai descobrir algumas coisas legais hoje, se vocês nunca viram falar sobre isso. Hoje a gente vai ver, tá bom? Que bom, Gabriel, que bom. Então, bora lá? Então, no contexto da mineração, a gente vai caracterizar, né, essa atividade que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios. Relacionar a mineração com o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, na verdade, é necessidade, faz muito parte, é indissociável. Não tem como a gente falar de mineração sem falar do desenvolvimento socioeconômico, da influência da mineração na sociedade e na economia como um todo, tá? Então, avaliar os riscos ambientais associados à mineração. Nós temos um caso muito emblemático recente, foi o rompimento de uma barragem de rejeitos de Brumadinho, né? E que aconteceu uma tragédia de muita gente morreu, principalmente soterrados. Gente, é uma coisa muito difícil de falar. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a mineração, o que ela é, como ela se liga com as culturas e como ela começou. Você vê que ela começou há muito tempo. Então, pessoal, a mineração é uma das atividades mais antigas da humanidade, que moldou ao longo do tempo as paisagens culturais e influenciou a evolução das civilizações em todas as partes do mundo. Então, vocês vão ver que, por enquanto, ainda não está pintadinho, a gente vai ver onde estão os egípcios, chineses, babilônios, persas, gregos, romanos. Gente,
na Babilônia, na verdade, esses povos que estão representados aqui nesse mapa, gente, foram povos tão inteligentes, tão marcantes na nossa história. Os babilônios, por exemplo, a galera foi a primeira a utilizar o asfalto. Então, eles extraíram o petróleo, que era a parte dos resíduos, aquela parte do betume, né, que é o resíduo asfáltico. E já os jardins da Babilônia, né, tem registros disso, que já eram as ruazinhas lá dos jardins da Babilônia, eram asfaltadas, acredite. Então, a galera é bem desenvolvida. Em 5.000 a.C., o cobre foi descoberto. O homem adquiriu conhecimentos e técnicas para derreter, observa aqui, ó, para derreter e moldar o cobre. E passou a usar esses moldes de pedra ou de barro para o cobre derretido, para produzir ferramentas, tanto para uso na agricultura, como para a luta, né, para a caça também. Então, eles faziam lanças e tal, tudo com o cobre. Eles descobriram como derreter o cobre, que era possível derreter aquele mineral, aquela rocha, ao ser colocada no fogo. Então, num certo momento, ela se fundia, né, que é o processo de fusão, derretimento de um sólido. E aí, eles moldavam, colocavam esse metal derretido dentro de uma forma de barro para que ficasse no formato que eles gostariam, certo? E aí, em 4.000 a.C., ó, veja bem, a gente viu em 5.000 a.C., ó, 5.000 a.C., a idade do cobre. O homem começou a fazer ferramentas com o cobre, beleza? Aí, em 4.000 a.C., veio a idade do bronze, certo? Depois de muito tempo, mais ou menos uns 1.000 anos, né, pessoal? Veio a ideia, o homem, como sempre, muito inteligente. Ele começou a produzir um metal muito mais resistente, que era o bronze, certo? O bronze, na verdade, era uma liga de cobre com estânio. E isso foi sendo uma matéria-prima, né? De muitos capacetes, martelos, lanças, até como é que chama? As armaduras, enfim. Eles foram desenvolvendo. Então, como é que eles chegaram nisso? Gente, a formação das cidades, as tradições, culturas, crenças, enfim. Tudo isso foi caracterizado, sofreu impactos direto da mineração, tá bom? Sofreu a influência direta da mineração ao longo da história. Então, ela teve muito impacto nisso, certo? E nessa época aqui, da Idade do Bronze, vocês têm noção de que eles desenvolveram a primeira liga metálica? A primeira liga metálica tem um conhecimento que hoje nós sabemos que isso daqui é uma ligação metálica. E onde foi que eles começaram com isso, Érica? Lá no Oriente Médio, né? Na África também teve isso, certo? Então, eles usavam muito. Então, eles desenvolveram uma liga metálica, como assim? Gente, isso aí, essa parte, né, de desenvolvimento era muito ligada à própria ideia do homem, à inteligência do homem, a como, exatamente, Gabriel, metal valioso. E como eles sabiam das propriedades do cobre, e aí eles descobriram o estânio, eles resolveram misturar o cobre e o estânio, né, para ver o que faria.
E aí eles conseguiram chegar a um material muito mais resistente do que só o cobre, tá bom? E aí eles desenvolveram o bronze. Então, sabendo, liga metálica, o que é o bronze? Liga metálica do cobre mais o estânio, certo? Cobre e estânio, eles misturados. Qual é a explicação da ligação metálica? Qual é a explicação que a gente tem da ligação metálica? Veja, um sólido metálico, vamos relembrar. Vamos relembrar, um sólido metálico, por exemplo, o bronze aqui. O que é que ele tem? Ele tem cobre sólido e estânio sólido. Como é que esses caras estão lá dentro? Vamos fazer aqui, como é que esses caras estão lá dentro? Como é que esses átomos metálicos se comportam lá dentro? Bom, pessoal, eles vão se comportar como cátions liberando os seus elétrons. A isso nós chamamos de mar de elétrons, tá bom? Eles estão assim, ó. Eles estão desse jeito. Livres. Elétrons livres. Isso, muitas curiosidades hoje, Gabriel. Elétrons livres no sólido, tá bom? É isso que permite esse mar de elétrons. Deixa eu botar de outra cor aqui. É esse mar de elétrons que permite a condução de corrente elétrica pelos metais no estado sólido, tá bom? Então, é isso aqui que permite... Bora anotar, galera? São informações importantes. Isso aqui tá no escopo de conteúdos de vocês, que será cobrado no Enem 2024, que é o que vocês vão fazer, tá bom? Então, permite a condução... Isso aqui tá falando de ligação química. A condução de eletricidade no estado sólido. Vou dar um minutinho para vocês copiarem, tá bom? Então, fala, ligação metálica, forma a liga metálica, né? O bronze é uma liga metálica formada pelo cobre e pelo estânio, tá bom? E os seus átomos estão dispostos na forma de cátions, com seus elétrons soltos pelo sólido, permitindo assim a condução de eletricidade. Por isso, os únicos sólidos que conduzem eletricidade são os metais ou as ligas metálicas, por conta desse mar de elétrons. 3 minutinhos aí para a galera copiar essas anotações, Flavilto, por favor.
Então, pessoal, deu certo? Deu um tempo, né? Tá bom, né? Vamos seguir. Ah, aí já começou a ficar diferente. Vemos aí a idade do ferro em aproximadamente 1200 antes de Cristo. Nós já temos aqui a presença dos gregos, dos babilônios, dos egípcios e dos chineses, tá? Já existem esses registros. Bom, o que é essa história da Idade do Ferro, pessoal? Foi depois que o homem descobriu o bronze, que podia misturar, por exemplo, o cobre com o estânio, né? Eles começaram a fazer vários testes. Então, eles misturaram diferentes minérios, vários minérios. E aí a gente chega na região do Mediterrâneo, mais ou menos 1000 a.C., 1200 a.C., a Idade do Ferro. Obviamente, assim como a Idade do Bronze, cada local, a Mesopotâmia, a Babilônia, a Grécia, cada local, pessoal, atingiu a sua Idade do Ferro, Idade do Bronze, em uma época diferente, tá bom? Não exatamente ao mesmo tempo. Bom, a história conta que os hititas venceram os egípcios justamente porque tinham armas de ferro. E os egípcios só tinham armas de bronze. É aquela história que eu falei. Às vezes, o desenvolvimento, né, de uma idade não chega ao mesmo tempo nos locais. Então, os egípcios foram derrotados pelos hititas porque os hititas usavam armas de ferro, né? Os hititas usavam armas de ferro. E por isso, né, na verdade, a gente acredita, né, isso? A gente acredita que foi por isso que os hititas venceram os egípcios, que os egípcios não tinham apenas armas de bronze. Então, a Idade do Ferro é caracterizada pela mistura de diferentes minérios. E é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui. A Idade do Ferro é caracterizada pelo desenvolvimento de inúmeras ligas metálicas. Porque eles começaram a testar. Eles começaram a fazer várias misturas, vários testes para saber se isso era realmente verdade, tá bom? Então, é mais ou menos por aí, beleza? Vamos seguir. Então, aqui no ano 0, né? A gente já tem os romanos, uma expansão muito maior, até porque o Império Romano se expandiu e foi adquirindo, né, territórios e tal, enfim. Aqui no ano 0, a gente já vê uma conformação diferente da população, da sociedade. Esse domínio sobre os metais, influenciou muito nas disputas entre as comunidades, que iam, obviamente, tentando encontrar as melhores pastagens e as áreas férteis, né? Então, elas foram gerando as primeiras guerras e o processo de dominação de uma comunidade sobre a outra. A gente sabe que o Império Romano se desenvolveu muito em cima disso, né? Então, essa superioridade, gente, no desenvolvimento, na descoberta de metais, de ligas metálicas, isso influenciou muito na expansão de alguns impérios, como o Império Romano, né? Bom, o conhecimento e a capacidade de trabalhar os metais
permitem distinguir o grau de civilização e o progresso alcançado pelo povo antigo. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês já tinham visto isso em história ou em geografia? Hein, gente? Ó, é o que eu acabei de dizer. Os impérios que tinham domínio sobre os metais conseguiam progredir muito mais, expandir o seu território, dominar mais áreas. E aí aqueles que conseguiam dominar melhor isso, chegavam a atingir e conseguir as melhores pastagens, as áreas mais férteis, enfim. Isso aí acontecia com muito costume. Então, eu gostaria que vocês anotassem isso daqui, tá? Ó, isso daqui, gente, é very important. Olha eu aqui riscando em inglês, Flávio, tá aí? Brinque. O conhecimento e a capacidade de trabalhar os metais permitem distinguir o grau de civilização e progresso alcançado pelo povo antigo. Dê 2 minutinhos para a galera copiar, Flávio, por gentileza. Pessoal, vocês já pararam para pensar que esse pessoal derretendo ferro, mostra aqui, ó, se vocês prestarem atenção, você tem um forninho diferente aqui, né? Que eu acho até uma falha aqui na representação do bronze, do cobre, perdão. Cobre não vai numa fogueirinha dessa, gente. Ele não vai se fundir. Vocês sabem que os metais, de um modo geral, têm elevados pontos de fusão. O forno convencional, o fogo convencional na cozinha da nossa casa, por exemplo, ele atinge uma temperatura de aproximadamente 300 graus Celsius. O que não chega nem perto da temperatura de fusão desses metais. Certo? Então, como será que o povo antigo chegou a moldar o cobre, que o ponto de fusão do cobre, olha só, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. O cara não era assim, gente. A gente representa isso, mas não era assim. A temperatura de fusão do cobre sabe de quanto, gente? Aproximadamente 1085 graus Celsius. Como assim essa galera fazendo fogueirinha
conseguiu moldar o cobre? Bora, Érica, responde aí. Não tem resposta. Nós não sabemos. Juro para vocês, não existe explicação. Acredita-se que eles começaram a misturar carvão com metal, com não sei o que, e fazer fornos, né? Aquela coisa mais fechada, como se fosse um forno de cerâmica, de argila e tal, e eles foram fazendo. Mas não tem como você derreter o cobre, por exemplo, nessas fogueirinhas aí que estão mostrando no desenho. Como naquela época eles não deixavam nada escrito, é uma incógnita, né? Para os investigadores, para os historiadores, para os estudiosos dessa época, tá? É um mistério. Já o bronze, por exemplo, sabe qual é a temperatura de fusão da liga metálica do bronze? A temperatura, vou fazer de outra cor. A temperatura de fusão do bronze, gente, é surreal isso aqui. A temperatura de fusão do bronze é de 900 graus Celsius aproximadamente. 900 graus Celsius, entre 900 e 1000. Como os caras conseguiram fazer isso, pessoal? Difícil imaginar, né? Muito complicado. Já o ferro, Érica, temperatura de fusão. Aí foi que o negócio ficou sério mesmo. Temperatura de fusão do ferro. Sabe quanto? 1538. E aí? Como esses caras conseguiram? Porque o ferro é encontrado na forma de hematita, né? A hematita, que é um minério do ferro, que a gente vai falar mais sobre esses minérios daqui a pouquinho, ela derrete, ela entra em fusão em mais ou menos 1500 graus Celsius. Porque vocês sabem que o ponto de fusão é diferente para misturas e substâncias puras. Quando você tem um metal puro, eu vou colocar aqui, metal puro. Quando você tem o metal puro, como no caso do ferro, vou botar aqui o ferro. Aí a temperatura de fusão é fixa, né? Temperatura de fusão exatamente 1538 graus Celsius. Já o ferro na forma de hematita, que é o seu minério, né? Isso aqui já é uma mistura, você não tem uma substância pura. Tem uma mistura. A temperatura de fusão varia. Então, mais ou menos 1500 graus Celsius. Mas aqui a gente tem que dizer, não é fixo. Porque substâncias puras têm ponto de fusão fixo. Misturas não tem. A gente tem a mistura comum, mistura azeotrópica, mistura eutética, né? Tem esses momentos. Enfim, como eu falei para vocês, esses caras, eles não tinham como, né? Eles não tinham como derreter metais, gente, em forninhos assim. Aí eles foram desenvolvendo, acredita-se, desenvolvendo fornos de cerâmica, né? Para derreter esses metais. Assim acredita-se. Mas não temos certeza. É uma incógnita. Certo? É uma incógnita. Agora vamos falar um pouco, pessoal, falamos um pouco da história, né, desses metais, como foi, que foram surgindo, né? Enfim, agora a gente vai falar do cenário da mineração no Brasil.
Inclusive, ó, um dia desses, há uns 8 anos atrás, foi aberto um campus no Instituto Federal do Piauí, lá na região de Paulistana, por conta da descoberta do potencial mineral lá. Então, vi eu não sei se era a Samarco ou a Vale, meu Deus, era uma empresa, até daqui do grupo, de um grupo grande aqui do Piauí, também que ia colocar uma mineradora, né, lá. Então, o que eles fizeram? O Instituto Federal viu o potencial lá, colocou o curso técnico de mineração. Por quê? Porque você tem que capacitar os profissionais para poder chegarem, né? Chegarem a fazer algo, porque senão como é que eu vou botar uma indústria lá no local, na cidade, na região, para fazer um garimpo, se eu não tenho gente preparada para fazer essa extração, né? Então, foi assim, é um sinal de desenvolvimento, né, gente? Enfim, em 2018, fonte da Imbram, em 2018, o que nós tínhamos? Nós tínhamos mais de 9.415 minas sob regime de concessão de lavra. O que é isso, Érica? Oxe, ele pode lavrar ali a terra, ele pode abrir ali a terra, aquela região, e fazer a sua investigação, a sua extração, né? Essas, de um modo geral, essas minas são 154, são grandonas, né? E dá aproximadamente mais de 1 milhão de toneladas ao ano. Ao ano, gente, simplesmente 2%, né, da produção. Então, mas de um modo geral, a mineração no Brasil, ela não ocorre tão assim, nossa, a Vale, ela manda em tudo, a Samarco manda em tudo, não. A mineração no Brasil, na verdade, ela a sua maior parte é por micro e pequenas empresas. 87% da mineração no Brasil é realizada por micro e pequenas empresas, que ela vai estar presente em todo o território nacional. A gente sabe dos 2 principais estados, que é o Pará e Minas Gerais, né, que são os principais aqui no Brasil. Tá bom? Então, essa lavra garimpeira, né, que a gente estava falando aqui, 1.037 dessas minas, elas são médias porque produzem menos, uma quantidade menor ou igual a 1 milhão de toneladas ao ano, geralmente mais do que 100 mil toneladas. E isso corresponde a 11% da produção, 11% do total, né? 2.809 são pequenas, porque estão entre uma produção aí de minérios entre 10 e 100 mil toneladas ao ano. Então, essas minas são pequenas. Então, vocês estão vendo que as micro são 57% da nossa quantidade de minas, né? De extração mineral, pessoal. Então, é muito, galera, muito, é de micro e pequenas empresas, porque tem microextrações, né, microminas, que produzem menos de 10 mil toneladas ao ano. Então, de acordo com a Imbram, de 2018, são os dados que eu consegui buscar mais atualizados, de fontes fidedignas, né, é de mais ou menos 57% das minas no Brasil são microminas, ou seja, produzem menos do que 10 mil toneladas ao ano. Então, além das minas, a extração mineral se faz também sob regime de lavra garimpeira. Lavra garimpeira, com 1.820 lavras ativas. E o licenciamento para a construção de aproximadamente 13.250. Pessoal, mas vocês têm noção do que isso significa? Olha só, a mineração no Brasil,
Nós somos um país rico e vocês sabem disso, né? Eu acho que não precisa mais a gente bater nessa tecla. Vocês já sabem, nós somos um país muito rico. Então, nós temos desde o garimpo, da extração de minérios importantes, até, obviamente, a produção de energia verde, que é o futuro do mundo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem essas concessões, né, de licenciamento para construção, porque a nossa política ambiental, ela é muito criteriosa. Ela é muito criteriosa, e aí não há permissão de estar saindo por aí, construindo mina. Óbvio, tem os como é que chama, gente? Os errados, né? Eu esqueci o nome, Flávio, como é que chama? O pessoal que faz os ilegais, Flávio, olha aí, os ilegais, né? Eu estava lembrando desse termo. Então, o que é a produção mineral brasileira? Não se assustem, nós vamos falar sobre muito mais coisa da parte química disso aqui. Então, prestem muita atenção. Ó, os valores nesse gráfico, pessoal, são dados em dólares, em bilhões de dólares, viu? Olha só, atentai bem. Em 1994, eu só tinha 4 aninhos, né? Era mais ou menos 11 bilhões de dólares aí na produção. Aí nós tivemos 95, 96, 97, a partir de 98 uma queda. Em 2001 uma queda muito grande. 2002, aí 2003 um aumento, 2004 caiu de novo, tá? Aqui, pessoal, é a soma de todos os bens minerais produzidos no país, calculados em bilhões de dólares, que não inclui o petróleo e o gás, tá bom? Eles não incluem o petróleo e o gás. E aí ele foi aumentando, tendo um bom pico em 2008 e um estalo mesmo bem grandão em 2011, 2012, conseguiu uma boa produção em bilhões de dólares, tá bom? Em bilhões de dólares. Agora, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês é algumas informações sobre as matérias-primas que a gente utiliza aqui, que são não reutilizáveis. Depois eu coloco para vocês um slide que vocês vão copiar direitinho, tá bom? Para a gente entender como é que isso funciona. Na verdade, em Minas Gerais, por exemplo, 24% lá em 2011, 24% do negócio de Minas Gerais, da renda de Minas Gerais toda é por conta da produção mineral. Então, a gente tem Minas e o estado do Pará, Minas Gerais e Pará, com uma força muito grande do setor mineral, tá bom? Olha aqui os investimentos privados em mineração. Eu quero que vocês se atentem bem aqui. Produção mineral, um pico que ela teve. Começou a crescer aqui em 2005, né? Aí até 2014, 2015 caiu de novo, 2017 começou a crescer, né? Então vamos lá. De 2005 para 2014, a gente teve um relativo crescimento. Os investimentos em 2007 eram muito pouco. Já em 2008, para 2012, você teve um aumento no investimento. Quando você tem um aumento no investimento, você tem, obviamente, um retorno que vem a posteriori. Então, a gente tem aqui em 2012 a 2016... muito investimento no setor mineral, em bilhões de dólares, 75 bilhões de dólares, falando apenas de mineração, excluindo petróleo e gás. Então, é ou não é muito dinheiro? Muito dinheiro mesmo. Então, de 2018 para 2019, a época, né, a estimativa era um crescimento de 30%, de 25% a 30%, né, para a exploração mineral, mas isso dependia muito da manutenção da política mineral e da implantação da Agência Nacional de Mineração, né? Que é a definição de diretoria, coisas burocráticas, tá bom? Isso era o pensamento de 2018. Vamos falar sobre os processos minerários no Brasil.
Vê aí, esse mapa, pessoal, é referente a outubro de 2018, tá bom? Então, veja aqui. Deixa eu pegar aqui o apontador para a gente mostrar. Essas áreas em azul, pessoal, veja bem, ó. Você vê que o Pará é cheio. Na Bahia já tem algum, aqui no Piauí você tem uns pontinhos. No Ceará também existe, né, uma extração mineral. A gente tem até no Acre, a gente tem um pouquinho, né? Mato Grosso, Roraima, Rondônia, tudo tem. Essa área em azul, pessoal, esses pontinhos em azul, são as áreas requeridas para pesquisa. É onde tem requerimento de pesquisa, requerimento de lavra garimpeira, que é aquela coisa do micro, tá? Requerimento de registro de extração, requerimento de licenciamento. Aqui é os registros de quem que está pedindo para ser, né, pesquisado. Nessa área aqui tem gente pedindo para pesquisar, tem gente pedindo para investigar. As áreas que já estão autorizadas são essa em rosa. Você vê que o Piauí já faz parte. A autorização para pesquisa. Pesquisa, tá? Então, vou pesquisar, porque a galera tem que estudar primeiro, tá? Para saber a viabilidade, né, do processo. Em vermelho, a gente tem áreas concedidas ou requeridas para lavra. A gente tem a concessão de lavra, o manifesto da mina, a lavra garimpeiro, licenciamento, registração. Gente, é tudo muito burocrático. O cara tem que fazer, né, seguir muito passo a passo aqui. Mas é importante, isso é um levantamento do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, para a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, que é do Ministério de Minas e Energia, tá? Isso é muito importante. Em 2018, foram solicitadas 54.615 áreas para lavra. Foram concedidas 48.337. E aí a gente tem pesquisa, 83.477 áreas a serem pesquisadas, tá bom? Então, o requerimento, em porcentagem do Brasil, eu tenho 8%, mais de 8% do pessoal pedindo para pesquisar. Autorizado, mais ou menos 11% disso. Requerimento, 0,63%. Concessão, 0,48%. É muito menos. Gente, por que que isso é tão amarrado no Brasil? Por que que isso é tão amarrado no Brasil, pessoal? Isso é amarrado por conta da política ambiental. A nossa política ambiental, como eu falo para vocês, a nossa política ambiental, ela é muito criteriosa. Então, ela não permite, aqui o Brasil não é terra de ninguém, não. A gente tem critérios para serem seguidos, tá bom? Critérios para serem seguidos. Vocês sabem quanto do PIB em 2021? Só no primeiro trimestre. Quanto do PIB vem da mineração? Ó, eu vou botar bem aqui a informação. Do PIB, a porcentagem que tem. PIB, a influência do minério. A influência é a fatia do setor mineral. Vocês sabem quanto que é? 3,5%. Isso aqui só no primeiro trimestre. Opa! No primeiro trimestre de 2021. Exportamos 12,13 bilhões. É muito dinheiro, gente. É muita coisa. Em 2019, a gente conseguiu ter retorno, recolhimento de tributo, tem uns royalties, né, essa parada toda, do setor de mineração. Então, gente, ó, como eu estava falando para vocês, o recolhimento só de tributo, recolhimento de tributo, imposto, tá? Só do setor de mineração. Vou botar aqui as informações para vocês. Em 2019, 53 bilhões.
Aí vocês sabem quanto foi em 2020? Chupa essa manga. 72 bilhões. Um aumento de mais de 30%, aproximadamente 36% de aumento de arrecadação do setor mineral em um ano. Tu é louco, tu ganha... Presta atenção. Tu ganha 53 conto no teu trabalho lá. Trabalha uma semana, tu ajuda lá no comércio e tal. No outro ano, tu passa a ganhar 72. A diferença é muito grande. Quase dobra, né? A diferença é grande no salário da gente. As exportações, pessoal, elas só têm crescido. Setor mineral. E a pesquisa, na verdade, ela vem muito... e esses investimentos externos, né, do pessoal de fora, que vem com muito dinheiro, as empresas de mineração grande, que vem para poder estudar aqui. Mas a gente vê também que ainda a nossa fatia de microminas, ela ainda é muito maior, mais de 57% do total da área minerada aqui no Brasil. Aí agora falando um pouco mais sobre essa parte química direcionada, né? A gente vai falar sobre o Brasil no mercado de minérios, como é que o Brasil está se colocando lá. Vocês sabiam que nós temos 90% da reserva de nióbio do mundo? Sabia, tio Flavilto, que nós temos 90% das reservas mundiais de nióbio? Inclusive, algo recente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, recentemente, acho que tem um ano e pouco, ele fez uma parceria com uma empresa que estava a fim mesmo de estudar, de pesquisar sobre o nióbio aqui no Brasil. E aí o negócio foi muito bom. E aí a gente viu, por enquanto, o minério o faturamento com o nióbio ainda está em 0,4%, muito pouco. Porém, a tendência de crescimento é gigantesca, porque nós temos 90% das reservas mundiais. Fiz até uma postagem sobre o nióbio, o Enem do ano passado, porque eu disse assim, eu acredito na novidade. E aí eu falo sobre algumas características do nióbio nessa postagem no meu Instagram, justamente porque no ano passado foi que, agora eu lembrei, está com um ano mesmo essa história do Ministério da Ciência e Tecnologia. Está com um ano que eles divulgaram essa parceria, né? Existe um sitezinho que você pesquisa tudo sobre o nióbio, vê para que serve e tal. Muito massa. Então, a gente, em relação a... Como é que eu digo? A quantidade, nós temos 90% das reservas mundiais. Então, o primeiro lugar assim, de reserva do mundo para a gente é o nióbio, né? Em terceiro lugar, nós temos o ferro. A vermiculita, a bauxita, a grafita e o caulim. Todos eles, pessoal, são minérios encontrados aqui no Brasil. Então, vocês sabem o que é a vermiculita? Esse mineral aí? O que será a vermiculita? Vamos colocar aqui o que é a vermiculita. Gente, a vermiculita, ela tem muita coisa nela, tá bom? É um mineral, né, que tem magnésio, tem ferro, tem silício, tem alumínio, tem até água. É um bocado de coisa. Eu acho que vocês nunca tinham ouvido falar nisso. Vermiculita, ferro, magnésio, alumínio, silício, tudo a gente tira dela, tá bom? Tudo a gente tira dela. Já a bauxita, vocês sabem o que é a bauxita? A bauxita... Opa, fazer em preto. A bauxita é alumínio, tá bom? Esse composto aqui muito comum, muito cobrado no Enem. É o óxido de alumínio,
tá? E a grafita, Érica, o que é a grafita? Oxente, carbono, moço. É um mineral não metálico, isso é importante. Esse é um mineral não metálico. Ele é natural. E ele é inerte. Ocorre naturalmente. Tá bem? E ele serve para várias coisas. Aí é o lápis, né? O grafite, né? Os tijolos, ele tá na produção dos cimentos. Então, tá na produção de muita coisa, tá bom? E o caulim, o que seria o caulim? Silicatos hidratados de alumínio, né? Na verdade, o que eu tenho? Eu vou botar isso, silicatos hidratados de alumínio. Seria interessante que vocês anotassem esses termos, tá bom? Seria muito bom. Eu vou dar só 2 minutinhos, Flavilton, para a galera copiar isso, por gentileza. Pronto, pessoal. E aí vamos falar sobre quem nós somos. Nós somos, na verdade, exportadores. O que a gente exporta, né? O que a gente exporta? Materiais de construção, o caulim, né? Que são silicatos hidratados de alumínio. A magnesita, que é um minério que fornece magnésio. A vermiculita, que você já sabe, fornece ferro, magnésio, alumínio, silício. A mica, são silicatos também. O estânio, que tem muito pouco, né? No níquel, manganês e diamante bruto. Nós somos autossuficientes em calcário, cromo tem bastante. O diamante industrial, não pense que é uma forma de carbono, tá? Diferente. O titânio, qual eu tenho uma peça de mim, de titânio. Eu tenho uma prótese de titânio, tá? Um tungstênio. Também, que aquelas lâmpadas, lembra, Flávio, dessas lâmpadas que é do nosso tempo, Flávio? Lembra delas? Pois essas lâmpadazinhas aqui, que esquentava demais, que queimava mais que tudo, o fio delas daqui de dentro, esse filamento, é de tungstênio. E tem o símbolo W, era o tungstênio sólido, né? O que a gente importa? A gente importa cobre,
zinco, diatomita e tungstênio. Somos dependentes, mas dependentes de verdade, de verdade, de verdade, isso aqui. Com a guerra na Ucrânia, nós nos vimos desesperados pela falta de potássio, de nitratos também, fosfatos. Por quê? Porque eles estão presentes nos fertilizantes. Então, pessoal, vocês não precisam copiar mais nada, não. Por hora é isso, tá? Então, só foquem aqui no que eu vou dizer para vocês. Pensem assim, um mundo globalizado sempre vai sentir um impacto de um evento que ocorre lá do outro lado. Como é o que está acontecendo com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, tá? Então, nós ficamos sem receber, com muita dificuldade de receber os fertilizantes. Então, fosfatos, os potássios, os compostos nitrogenados. Vocês lembram, já ouviram falar no NPK, né? A gente precisa do potássio, do fósforo e do nitrogênio. Fertilizantes, afinal de contas, nós, Brasil, nossa agricultura é muito forte, a gente garante a segurança alimentar do mundo, inclusive está garantindo ainda. Então, a gente precisa dos fertilizantes para produzir, né? Então, sentiu muito com essa guerra, por isso muitos alimentos também aumentaram de valor, principalmente o agro, né? O que vem diretamente do agro. Então, após o intervalo, a gente vai continuar falando de mineração e depois a gente vai escrever bastante, mostrando para vocês quais são os principais minérios, fórmulas químicas e toda a importância dessa constituição e propriedades para o desenvolvimento da mineração no Brasil. Então, eu aguardo vocês. Até lá!